mais uma vez, o Nelson Évora caiu nesta armadilha. Nelson esteve mais uma vez no olho do furacão, quando disse que falava só das questões da nacionalidade. Nós vimos que o entrevistador quis puxar para a questão do Pedro Pichardo e ele aí penso que tenha falhado. Ele simplesmente falou das questões burocráticas, criticou a falta de sucessão na modalidade, usou as palavras comprado, que eu acho que aí é que ele esteve mal, mas usou-as para dizer que, sem dúvida, às vezes é isso que fazem, e isso pode-lhe ter colocado no campo de tiro. Eu vi a entrevista, como disse, e não me pareceu nada que depois venha a ser aquilo que a imprensa fez questão em enfatizar. Entendi a questão da luta pela nacionalidade, mas a realidade é muito pior do que a de um atleta. A lei da nacionalidade nós sabemos que é injusta, que os aceleramentos para uns e as lentidões para os outros nos processos são injustos. Eu também passei por um processo de nacionalização quando cheguei em Portugal com 3 anos e somente aos 17 anos é que consegui recuperar a minha nacionalidade, a cidadania que me foi retirada quando eu até nasci ainda sendo português. Tal como disse o José Semedo na SIC Notícias, a lei da nacionalidade é boa para quem vem de fora para Portugal e péssima para quem cá nasceu. Relembrar que há jovens que nasceram em Portugal que não têm nacionalidade portuguesa, sendo considerados estrangeiros no país onde nasceram. Isto ainda acontece em Portugal. Existem milhares de jovens nascidos aqui em Portugal e, como ele disse, a maior atrocidade que o Estado português cometeu em Portugal aos jovens afrodescendentes de segunda geração foi a tal Lei 37/81. Voltando à conversa, as armadilhas que criam para que estejamos uns contra os outros são frequentes. 2 campeões que deveriam estar orgulhosos de terem mostrado que uma nação é mais do que graus de melanina, foram quase obrigados a cair numa baixeza de ataques gratuitos. Todas elas alimentadas por estas más interpretações ou tentar infantizar aquilo que não é importante no meio de uma conversa de 40 e tal minutos. Sim, sabemos que a lei é injusta, que as nacionalizações de pessoas de excelência são rápidas e obrigam tantos outros a anos de espera. Isso dá toda a razão para o Nelson argumentar contra todo um sistema. Mas estamos habituados que o utilizar dos corpos negros é nada mais, nada menos do que a história do costume, que é da valorização desses corpos, e só esses corpos é que depois podem atingir algo se forem excelência. E se esses corpos derem medalhas, então sim, todo o sistema se orgulha e cria facilidades. Eu só acho que o problema do Nelson é cair exatamente nestas armadilhas que o fazem às vezes personalizar a coisa. Porque no fundo é um irmão contra o outro, um veio de África e outro de uma ilha onde se traficaram muitos africanos. Deveria haver mais cuidado, respeito mútuo entre estes 2 campeões e que tivessem, sem dúvida, atentos a estas armadilhas que somente trazem agrado para os que dizem que nós, nem entre nós nos damos. Para mim, o observador fez uma interpretação esdrúxula, provavelmente exatamente com o objetivo de criar manchetes. Todos os outros jornais replicaram e poucos foram
ouvir exatamente aqueles 45 minutos de conversa que estão no canal do YouTube do Observador. Sabemos que os clubismos muitas vezes levam a estas interpretações, mas, a meu ver, desta vez o Nelson não disse nada mais do que eu não diria.